Vamos ouvir uma palavra da parte de Deus? Glória a Deus. Amém. A graça e a paz, irmãos. Amém? Quantos estão felizes aí? Glória ao nome de Jesus. Que culto maravilhoso. É apenas o começo do que Deus tem reservado para nós. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12, versículo 22 em diante. Agradeço ao pastor Gilvan pela oportunidade. Fico muito feliz por ter a oportunidade, o privilégio, irmãos, de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Palavra essa que é inerrante, que é infalível. A verdade de Deus. É um privilégio, irmãos, muito grande, eu fico muito feliz. Vamos meditar hoje debaixo de um tema, Como não andar ansiosos. Não é a primeira vez que eu ministro acerca de ansiedade. Talvez os irmãos devem estar pensando que é indireta para alguém, mas não é. Na verdade, esse é um pecado, é uma luta que eu venho travando diariamente. Eu creio que os irmãos também. E eu tenho encontrado na palavra de Deus o refúgio para mim. Eu tenho encontrado na palavra de Deus o alimento necessário para triunfar sobre esse mal, o mal da ansiedade, irmãos. E eu quero hoje compartilhar isso com os irmãos. Pregação é isso. É um mendigo mostrando para outro mendigo aonde encontrar pão. Eu encontrei em Lucas, capítulo 12, versículo 22, o alimento para minha alma. E eu creio que esse alimento vai saciar a sua fome. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 22, diz assim, vamos ler até o versículo 34. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valei do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia! Vamos ter um momento de oração pedindo que Deus ilumine essa mensagem. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra que foi lida, Deus. Palavra essa que, como foi dito, é inerrante, é infalível, não tem erros, é a Tua santa palavra, Pai. Nós precisamos, Pai, neste culto que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo me use neste momento, me capacite, Pai, na pregação desta palavra. Eu não tenho as habilidades necessárias, eu necessito do Teu poder, Pai, para que todos nós saiamos daqui hoje edificados, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Aleluia, irmãos! Glória ao nome de Jesus. Queridos, o Evangelho de Lucas, na minha opinião, é um dos livros mais lindos de toda a Bíblia. Lucas, ele era um homem que sabia escrever muito bem, ele era um erudito dos seus tempos. Mas não é essa a característica que faz deste livro ser tão bom, mas como ele dá uma ênfase tão grande no amor de Deus.
Neste evangelho há uma ênfase muito grande na demonstração do amor de Deus pelas pessoas que eram mais humilhadas naqueles tempos. A saber, os gentios, os samaritanos, as mulheres, os cobradores de impostos. Essas pessoas eram marginalizadas ou eram excluídas daquela sociedade. E Lucas aqui dá uma ênfase muito grande em como Deus ele quebra todos os paradigmas daquele tempo e demonstra amor por essas pessoas que nada eram. Naquele tempo, como nos nossos tempos também, infelizmente, as pessoas entendiam que riqueza era um sinônimo da aprovação de Deus. Então pessoas como essas, elas eram desaprovadas por Deus. Elas eram pessoas debaixo da maldição de Deus. Mas Lucas aqui desbanca toda esta mentalidade, mostrando que o nosso Senhor Jesus se importa com essas pessoas. Que o nosso Senhor Jesus se importa com os pequenos, se importa com os pobres, com os limitados. Ele ama a todos. E então Lucas, ele desbanca essa mentalidade desse tempo, de que a riqueza era um sinônimo da aprovação de Deus. Porque ele apresenta Jesus, o Filho de Deus, nascendo de uma família pobre, não tendo nem onde repousar a cabeça. Jesus, então, aqui no Evangelho de Lucas, ele inicia o seu ministério fazendo muitos milagres e muitas curas na Galileia. Era uma região completamente periférica daqueles tempos, uma região pobre, e Jesus vai até essas pessoas pobres, até essas pessoas que eram desassistidas, pessoas que eram ignoradas, pessoas que nada eram, e se importa com elas. E começa ali na Galileia fazendo muitas curas, fazendo ali na Galileia muitos sinais, muitos prodígios, se importando com aquelas pessoas. E à medida que o ministério de Jesus vai saindo da Galileia e vai se encaminhando em direção da Judéia, mais diretamente para Jerusalém, para a capital, que era onde ficava a elite daquele tempo, a elite intelectual, a elite econômica, a elite religiosa, nós vemos então que a mensagem de Jesus ela vai ganhando outro formato. As curas, os milagres, as mensagens de conforto e alento vão se transformando então em exortações, em correções, em enfrentamento com aquelas pessoas. Porque com os pobres, Deus encontrava lugar no coração deles, mas quando ele vai se direcionando em direção aos lugares mais ricos, aquelas pessoas não tinham lugares para Deus em seu coração. O coração deles estava cheio de riqueza, estava cheio de ganância e não tinha lugar para Deus. Eles não queriam saber de Deus, eles não estavam receptivos para a mensagem do Evangelho. Então a mensagem de Deus foi ganhando outro contorno. Começou ali a haver exortações, enfrentamentos. E o texto que nós estamos lendo hoje aqui, Lucas capítulo 12, ele se encontra nessa transição. O nosso Senhor Jesus estava ali realizando muitos milagres na Galileia, junto com o povo. E ele começa a se dirigir em direção à Judéia, em direção a Jerusalém. E nesse meio termo, então, uma multidão cerca Jesus para ouvir a sabedoria deste homem, sabedoria ímpar, que nunca se viu antes. As pessoas, multidões ficaram ali ao redor deles, multidões de todos os tipos, pessoas pobres, pessoas receptivas para a mensagem do Evangelho, mas pessoas também soberbas, pessoas orgulhosas, pessoas religiosas, pessoas avarentas. Há uma multidão ao redor de Jesus, aqui em Lucas capítulo 12. Então uma pessoa, ela toma a coragem e ela vai então diante de Jesus e chama ele de mestre. Mas perceba que há somente ali uma demonstração verbal. Ele somente diz mestre, mas logo em seguida, ao invés de se comportar como um discípulo que está disposto a fazer a vontade do seu mestre, não, ele chama o Senhor Jesus de mestre, mas ele ordena que Jesus faça algo. Ele chama Jesus de mestre, mas ordena que Jesus realize as suas vontades. Ele fala: mestre, ordene que meu irmão divida a herança comigo.
Há aqui uma demonstração apenas verbal. A mestre, muitos falam mestre, muitos com a boca chamam o Senhor Jesus de mestre, mas não estão dispostos a fazerem a vontade de Jesus como este homem, não. Jesus para eles é um amuleto. Jesus para eles é um passo para eles conquistarem o que eles querem. O cara não queria Jesus. Ele não queria fazer a vontade de Deus. Ele não queria as coisas espirituais. Não. Deus para ele era um amuleto para que ele viesse a conseguir as suas próprias vontades. Ele fala: mestre, ordena que meu irmão divida comigo a sua herança. No que o Senhor Jesus, sabiamente, denuncia a ganância daquele homem, denuncia a avareza daquele homem, contando a parábola do rico insensato. Aquele homem já rico, já com seus celeiros cheios de comida, abarrotados de comida, ele então recebe uma safra muito grande, e ele fica ansioso quanto às coisas da vida. Ele pensa: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meus celeiros estão cheios e agora eu tenho muita comida aqui. Ele pensa, ele está diante de um dilema, ele fica pensando: o que eu vou fazer agora? E ele, pensando consigo mesmo, chega a uma conclusão: já sei o que eu vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda. Então poderei dizer à minha própria alma: agora come, bebe, descansa, porque você tem muitos bens em abundância. Você pode descansar. No que Deus lhe intervém dizendo: louco, hoje te pedirão a alma, e o que tu tens preparado, para quem irá? Tendo dito essas coisas, tendo advertido a multidão, tendo exortado aquela multidão avarenta, Jesus se vira aos seus discípulos e então pronuncia os versículos que nós lemos até aqui. Jesus, ele vira de lado para aquela multidão e começa a tratar, a cuidar dos seus discípulos. Começa a cuidar deles, daqueles que não simplesmente falavam com as suas bocas mestres, mas eles sim estavam dispostos a fazer a vontade de Jesus. Eles haviam largado tudo por conta daquele homem, e Deus tinha um compromisso com eles. Deus começa então a cuidar deles, começa a usar toda aquela situação onde ficou evidente a ganância, a avareza daqueles homens, para falar acerca de ansiedade com os seus discípulos. E nós vamos meditar aqui no sermão de Jesus 5 pontos sobre como nós não devemos andar ansiosos, porque Jesus começa a cuidar dos seus. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que nós não devemos andar ansiosos, porque Deus zela por nós. Aleluia, Deus zela pelo seu povo. Amém? Eu quero te convidar a reler comigo Lucas capítulo 12, versículo 22 até o 24. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta para que a gente venha relendo e meditando na palavra de Deus. Não devemos estar ansiosos, pois Deus zela por nós. Olha só o que diz os versículos 22 e 24. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não tem despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valei do que as aves. Aleluia! Nessa porção de versículos, o Senhor Jesus está zelando pelo seu povo. Observe que no versículo 22 é descrito que a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos. Como eu disse há poucos instantes atrás, o Senhor Jesus, ele deixou de lado uma multidão para começar a cuidar dos seus discípulos. Havia uma multidão ali, mas ele vira as costas para olhar nos olhos dos seus discípulos e cuidar deles. Nós sabemos, irmãos, que Deus ama todo mundo. Não obstante a isso, o sol nasce para todos, para os bons e para os ruins. A chuva, da mesma forma, ela cai sobre as plantações dos servos de Deus, como a dos inimigos declarados de Deus. Deus ama a todos.
No entanto, ele tem um compromisso de cuidado especial com o seu povo. Com o seu povo ele zela, com o seu povo ele guarda, ele cuida, ele protege. Perceba como isso que eu estou falando está em vários momentos da Bíblia. Salmo 25, versículo 14 vai dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor ama todos, mas a intimidade é para poucos, irmãos. O Senhor ama todos, como diz João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele ama todo mundo, de modo que ele envia o seu Filho. No entanto, muitos o recusam. Muitos recusam o seu filho, mas ele não desiste dessa empreitada. Ele sabia que muitos recusariam a Jesus, mas mesmo assim ele envia Jesus ao mundo. Por quê? Porque todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele sabia que alguns iriam crer no seu filho, e esse ele vai lutar para que não pereçam, mas alcancem a vida eterna. Aleluia! Deus veio para o que é seus, como diz João capítulo 1, versículo 12, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Contudo, os que o aceitaram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E é pelos seus filhos que ele zela, é pelos seus filhos que ele guarda, que ele protege. Os seus filhos estão bem seguros em suas mãos. Por isso nós não devemos temer, por isso nós não devemos ficar ansiosos. Nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Deus que olha para nós com o seu olhar de ternura e de misericórdia. Ele olha para nós de uma forma que ele não olha para o mundo. É um amor peculiar que ele tem pela sua igreja, que ele tem pelos seus eleitos, que ele tem por todo aquele que crê no seu Filho Jesus. É um cuidado especial. Talvez você entrou aqui hoje e não crê no nosso Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e então não desfruta desta paz, não desfruta desse cuidado de Deus. Eu quero te dizer que hoje há essa oportunidade de você se entregar aos pés de Jesus e passar a desfrutar deste amor. Isaías 55, versículo 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, enquanto a vida ainda há esperança. Hoje você pode se entregar a sua vida ao Senhor Jesus e desfrutar desta graça. Faça isso enquanto é tempo, meu irmão. Passe a desfrutar dessa vida abundante que há em Jesus Cristo. Ele zela pelos que são seus. Ele guarda, Ele protege. Aleluia. Versículo 22 continua dizendo que a seguir dirigiu-se Jesus então aos seus discípulos e os adverte. Perceba que aqui há mais uma prova do compromisso de Deus por zelar pelos que são seus, do compromisso de Deus de guardar os seus servos. E esse compromisso, por vezes, ele se manifesta através de uma provisão. Talvez a gente está passando por uma dificuldade financeira e a gente clama a Deus: Senhor, eu preciso de um milagre. E o milagre acontece. Às vezes é uma cura. Nós estamos enfermos com uma doença que não há para a medicina uma cura, ou uma doença grave que seja, e nós clamamos diante de Jesus: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o Senhor responde para nós, o Senhor responde nos curando. Por vezes a manifestação do cuidado de Deus vem através dessas provisões, desses milagres. Mas outras vezes a manifestação do amor de Deus vem como descrito aqui no versículo 22. Através da advertência, através da correção, da exortação de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 6 vai dizer: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Considere, meu irmão, que o fato de que você está aqui hoje, ouvindo essa pregação, talvez ouvindo uma exortação, talvez ouvindo algo que você não gostaria de ouvir, considere isso como uma manifestação do cuidado de Deus por você.
Porque o pecado é o maior mal que pode te atingir. O pecado pode destruir a sua vida. O pecado pode destruir a sua família. E se você recebe uma exortação, e se você recebe uma advertência da parte de Deus, considere isso manifestação do seu amor. Ele te ama, Ele quer te proteger, Ele não quer que você ande pelo caminho que leva à destruição, que leva à dor, que leva ao sofrimento. Por isso, por vezes, o Senhor Jesus nos adverte. Mateus 28, versículo 20, diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está, irmãos. Ele está conosco todos os dias. Por vezes, é manifestando o seu amor, sua cura, manifestando provisões. Mas por vezes, é manifestando exortação, advertência. Deus te ama, Ele ama o seu povo. Por isso que nós não precisamos estar ansiosos. Então, versículo 22 continua dizendo que o Senhor se vira aos seus discípulos, os adverte. E qual que é o conteúdo dessa advertência? O conteúdo dessa advertência consiste em um imperativo, consiste em uma ordem. A ordem é: não andeis ansiosos pela vossa vida. O Senhor Jesus, Ele conhecia os seus discípulos. Os seus discípulos, irmãos, eram pessoas que largaram tudo para seguir a Jesus. Pense comigo isso. Os seus discípulos, embora a Bíblia diga que eles eram pessoas humildes, a maioria deles era da própria Galileia, eram pescadores, eram pessoas com poucos recursos. Embora a Bíblia diga tudo isso acerca deles, a Bíblia não diz nada acerca deles passarem necessidades. Eles eram pessoas que tinham suas profissões, eles eram pessoas que tinham seus rendimentos. E em certo momento de suas vidas, eles decidiram largar tudo isso por conta de Jesus. Largaram tudo, toda a sua fonte de renda, para seguir um homem que para eles era o Messias. Eles fizeram um grande ato de fé. E talvez nesse momento, eles poderiam estar pensando: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu larguei todos os meus recursos para seguir este homem. E agora, como é que eu vou conseguir dinheiro para comer? E agora, como é que eu vou conseguir dinheiro para comprar uma roupa? Eu estou ansioso, eu estou perdido. Por que eu fui fazer isso da minha vida? Talvez esses discípulos estavam fazendo esse tipo de pensamento. Por isso que Jesus se dirige a eles e diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus conhece as nossas necessidades, Ele conhece o que passa no nossa mente, Ele sabe qual que é as nossas preocupações. Por isso que Ele se vira aos seus discípulos que haviam largado tudo, que haviam feito um grande ato de fé e começaram então a tremer na base. Então Jesus os adverte: não andeis ansiosos pela vossa vida. O que eu tenho a dizer para você, meu irmão, é que talvez nessa caminhada cristã, a sua fé em Cristo te levou a fazer sacrifícios penosos. Talvez por conta da sua fé, você tomou decisões que afastou vocês das pessoas. Talvez por conta da sua fé, a sua família não quer mais te ver. Os teus amigos não querem mais saber de você. Eles não te convidam mais para as coisas. Talvez você, como esses discípulos, está pensando agora: o que eu fiz da minha vida? Por que eu fui fazer isso? Mas saiba de uma coisa, meu irmão, você não perdeu a sua vida. Mateus 16, versículo 21 diz: quem perder a sua vida por minha causa, esse achá-la-á. Todo sacrifício feito por Jesus é infinitamente benéfico. Tudo que a gente deixa para trás para seguir a Jesus é infinitamente inferior às grandezas que há em Cristo Jesus. Nós não devemos andar ansiosos, esse Deus zela por nós. Os discípulos achavam que haviam perdido tudo e estavam então ansiosos. A palavra ansioso significa rasgado. Literalmente, a tradução grega significa rasgado. A ansiedade dos discípulos era algo nociva a eles, prejudicava a eles. Fazia com que a vida deles ficavam preocupados, eles não desfrutavam da vida. Perceba que
a ansiedade destes discípulos é quanto a conseguir as coisas mínimas, as coisas necessárias. E a ansiedade daquele outro homem rico era quanto a ter coisas abundantes. Ele tinha muitas coisas e mesmo assim estava ansioso. Amém. Glória ao nome de Jesus. Nós não devemos andar ansiosos, pois é Deus quem zela por nós. Então esses homens que haviam perdido, que achavam que perder tudo, estavam preocupados por não ter o básico, enquanto aquele homem estava preocupado por ter muitas coisas. Aqueles homens estavam preocupados para encontrar coisas para sobreviver. Mas o nosso Senhor Jesus, no versículo 23, responde àqueles homens que viver é mais do que sobreviver. Amém? Viver é mais do que sobreviver, é o conteúdo do versículo 23, que diz o seguinte: porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. O nosso Senhor Jesus nos chamou não só para sobreviver, não para ficar ansiosos quanto às coisas mínimas, para a nossa existência, não. O nosso Senhor Jesus provê para nós vida, não sobrevivência, mas vida, e vida em abundância. É o que diz João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É o que Jesus tem para a sua igreja, vida. Vida, não sobrevivência. Ele não quer que a gente fique ansiosos pelas coisas da vida, mas passe a desfrutar da vida abundante que está disponível em Jesus. E como que a gente alcança essa vida abundante? Como que a gente alcança essa graça, essa satisfação da vida? A resposta está no versículo 24. O Senhor Jesus diz para ele: observai os corvos. Caso nós, irmãos, passássemos menos tempo olhando para os nossos problemas e mais tempo olhando para a criação de Deus, nós perceberíamos a forma como Deus cuida da sua criação. O Senhor dá beleza às flores, o Senhor alimenta os pássaros que não semeiam nem ceifam. Será que Ele então não estaria disposto a cuidar dos seus servos? Perceba que os pássaros que Ele alimenta, Ele chamou a existência no quinto dia. Ele simplesmente chamou a existência. Apareça pássaros, e aconteceu, o que diz o relato de Gênesis. Mas o homem não. O homem diz em Gênesis que o Senhor formou o homem com as suas próprias mãos no barro, no sexto dia. Se o Senhor Jesus, se o Senhor Deus está disposto a sujar a sua mão no barro por homens, será que Ele não estaria então disposto a suprir a necessidade desses homens? O Senhor fez mais do que sujar suas mãos no barro. Ele sujou suas mãos de sangue por causa de mim e por causa de você. Ele decidiu matar seu único filho por minha causa e por vossa causa. Isaías 53, versículo 10 vai dizer: porque o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Deus teve prazer em matar seu filho na cruz do Calvário, a fincar pregos, coroa de espinhos. Ele teve prazer em ver o sangue de Jesus escorrer naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. Se Deus esteve disposto a sujar suas mãos, matando o seu único filho, por minha causa e por vossa causa, Ele não estará disposto a socorrer nós em nossas necessidades? Ele não estará disposto a nos socorrer diante das nossas preocupações mínimas das nossas vidas, aos nossos problemas irrisórios, pequenos? Será que Ele não vai estar disposto a nos socorrer, sendo que Ele já nos deu o seu único filho? Romanos 8, versículo 32 vai dizer isso. Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas?
Saiba que se você está passando por uma dificuldade, há um Deus que zela por nós. Há um Deus que nos guarda, há um Deus que entregou o seu Filho por nós, que nos ama e vai prover os recursos que necessitamos, que vai prover a cura, que vai prover o alento, que vai prover o conforto que você necessita. 1 Pedro 3, versículo 12 vai dizer: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ele está atento ao teu sofrimento. Ele está atento à sua dor, à sua angústia, atento. Ele está olhando tudo. Está com os ouvidos atentos para te ajudar. Ele vai responder a tua oração, mas você precisa ter fé que o Senhor zela por nós, que o Senhor zela pela sua igreja. E aqui que eu entro no segundo ponto: não devemos andar ansiosos porque Deus está no controle. Versículo 25 e 26, que diz assim, ó: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? O texto está dizendo que por vezes nós podemos achar que a ansiedade é algo benéfico para a gente. Achamos que isso significa que nós somos cautelosos, que nós somos prudentes, e que então a gente está guiando a nossa vida melhor por estar ansioso, por estar preocupado. Mas o texto vai dizer que por mais ansioso que esteja, nós não podemos alcançar 1 centímetro a mais na nossa vida, porque nós não estamos no controle das coisas. Quem está no controle de todas as coisas é Deus. Deus controla cada coisa que acontece no universo. Ele está sentado em seu trono de glória, ordenando todos os acontecimentos da história para louvor do seu nome. E esse Deus que ordena cada acontecimento da história zela por você. Esse Deus que guia tudo o que acontece cuida de você. Esse Deus que controla tudo o que existe te ama. É por isso que a gente não precisa andar ansioso. Salmo 139, versículo 16 diz assim, ó: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro escrito todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Deus determinou todas as coisas, pois Ele é soberano. Ele está no controle de tudo, controla cada acontecimento da história. E esse Deus soberano, e esse Deus poderoso cuida dos seus filhos. Por isso que a gente não precisa estar ansioso, por isso que a gente pode descansar no amor deste Deus. Terceiro ponto: somos ansiosos porque não temos fé. Versículo 27 vai dizer assim, ó: observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quando mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Estudando acerca desse texto, eu me deparei com um comentário que dizia que esses lírios que cresciam no deserto, eles tinham as mesmas combinações de cores que as roupas dos reis de Israel. É por isso que ele diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses lírios. E perceba aqui a ligação: se Deus cuida de coisas tão ínfimas, de coisas tão pequenas como um lírio, que graças ao clima desértico de Israel, em um dia ele está ali todo belo e formoso, em outro dia, ou melhor, no mesmo dia, já no fim da tarde, ele já está seco, pronto para ser jogado numa fogueira. Se Deus veste com tanto esplendor um simples lírio, nós não temos que ter fé que esse Deus que zela por nós e que controla todas as coisas vai prover coisas para nós como a roupa, como o alimento, como coisas tão pequenas. Esse Deus que controla tudo, esse Deus que nos ama. Nós temos que ter fé. O problema não está na falta de poder de Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas. O problema está na nossa falta de fé. E é por isso que nós sofremos. É por isso que nós estamos ansiosos. Porque existem as verdades bíblicas, que eu estou sendo até aqui repetitivo, mas é verdade. Verdades bíblicas: Deus nos ama e Deus controla todas as coisas. E nós não desfrutamos da vida abundante porque nós não ligamos essa realidade com a nossa vida pela fé.
se nós não misturarmos essa verdade bíblica do zelo de Deus pelos seus filhos, do controle soberano de Deus, e então se a gente não mistura isso com fé, nós não passamos a desfrutar desse amor. Fica algo simplesmente teórico. Eu vou falar aqui, você vai voltar para sua casa e nada vai acontecer. O cristianismo, irmãos, do início ao fim é pela fé. Precisamos não só ouvir essas mensagens que eu estou aqui me desgastando para falar, mas precisamos responder isso com fé. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Essa palavra não tem erros, essa palavra não tem falha. Nós precisamos crer. A verdade bíblica está aqui, o caminho para uma vida abundante, uma vida de graça. Falta-nos fé. Falta-nos fé para crer nessas verdades, para crer na palavra de Deus. Se a gente crê nessas verdades, a gente vive uma vida plena, a gente vive uma vida satisfeita em Deus. A nossa ansiedade é fruto da nossa falta de fé. Essa é a verdade, irmãos. Nossa falta de fé. Quarto ponto. Nós somos ansiosos porque pensamos no aqui e no agora e não no reino de Deus. Versículo 29 ao 31. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Esses versículos dizem que há uma diferença entre o povo de Deus, entre os seus discípulos e os gentios, pessoas que não conhecem a Deus. Há uma diferença. Não podemos pensar que a conduta de um servo de Deus é igual de uma pessoa do mundo. Não, o versículo deixa claro. Há uma diferença. Nossos gostos, nossos desejos, nossas ambições não coadunam com a do mundo. Há uma diferença entre o povo de Deus e os gentios. Para elucidar isso aqui, eu lembro de uma pregação que eu ouvi, onde o pastor contou uma história, onde jovens chegam para ele perguntando: pastor, nossos amigos do mundo vão dar uma festa, será que nós podemos ir lá? No que o pastor respondeu: pode. Eles insistem: mas pastor, nessas festas que nós vamos lá do mundo, vai ter bebida alcoólica, vai ter maconha, podemos beber e podemos fumar? O pastor respondeu: pode. E pastor, nessa festa que nós vamos, onde vai ter bebidas alcoólicas, onde vai ter maconha, vai ter muitas garotas, podemos ficar com todas elas? No que o pastor respondeu: pode. Enquanto aqueles jovens saíam todos felizes, o pastor acrescentou: vocês podem fazer tudo isso, o que vocês não podem é fazer tudo isso e querer ir morar no céu, porque aí não dá. Existe uma diferença entre a conduta do discípulo de Jesus e da pessoa do mundo. As pessoas do mundo vivem pensando nas coisas aqui da terra, nos seus prazeres mundanos, nos seus prazeres carnais, nas coisas passageiras. Mas os servos de Deus vivem para fazer a vontade de Deus. É por isso que há uma diferença entre os discípulos de Jesus e os gentios. Enquanto os gentios vivem para satisfazer as vontades carnais, os discípulos de Jesus vivem para buscar o seu reino. O que é reino? Reino é a extensão do domínio de um rei. O que o Senhor está falando aqui é que nós, os seus discípulos, é que nós, a sua igreja, devemos viver uma vida buscando as coisas de Deus, buscando a vontade de Deus aqui na terra, e não as coisas passageiras, e não as coisas que o mundo procura: fama, poder, dinheiro, riqueza. Não. Os objetivos da nossa vida não podem ser ter uma casa própria, uma casa na praia, um bom carro. Não. Quem vive para satisfazer as vontades da carne são os gentios, são as pessoas do mundo. Os nossos objetivos devem ser cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Devemos fazer como fez Eliseu. Eliseu, quando foi chamado para ser profeta, ele estava ali com os bois arando a terra, e quando ele recebe o chamado, ele pega tudo aquilo e ele taca fogo.
Ele taca fogo em toda a sua fonte de renda e todos os seus recursos, porque ele sabia que aquele que o chamava era poderoso para o sustentar, era poderoso para prover as suas necessidades. Irmãos, nós devemos nos preocupar com as coisas de Deus, que Deus irá se preocupar com as nossas coisas. Ele é especialista em cuidar dos seus filhos. Não viva ansioso, não viva preocupado com as coisas aqui da terra. Se empenhe, se desgaste para fazer a vontade de Deus, que então você vai ver Deus agindo em teu favor, provendo as coisas. É como o pastor contou aqui o exemplo dele. Ele falou que ele não tinha aqui a condição de ter uma festa de noivado, e ontem teve uma festa linda de noivado. Deus provê para os seus filhos, porque Ele ama seus filhos, porque Ele guarda dos seus filhos, Ele cuida. Então nós não devemos buscar as coisas do mundo, devemos buscar as coisas de Deus. Quinto ponto, eu sei que os irmãos já estão angustiados aqui de tanto que eu estou falando. Para encerrar, quinto ponto, não devemos andar ansiosos porque recebemos um reino. Versículo 32 ao 34 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou-se em dar-vos o reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, e tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia, irmãos! Não devemos estar ansiosos porque recebemos um reino. O versículo se inicia com Jesus falando que nós não devemos temer, ó pequenino rebanho. Nosso Senhor Jesus nos compara com um rebanho de ovelhas. A ovelha era um animal muito dependente do seu pastor. A ovelha é um animal míope, é um animal que não enxerga muito bem, ele precisa ser guiado pelo seu bom pastor. A ovelha também tem a sua lã, que ela cresce sem parar, e se ela não vem a ter um pastor que venha tosqueá-la, a sua lã cresce de forma que dificulta a sua movimentação, porque ela fica pesada demais. A lã cobre os seus olhos e a sua visão, que já é ruim, fica pior ainda. A ovelha é um animal completamente dependente do seu pastor. E Deus então nos compara com este animal dependente. E se nós somos então como essa ovelha, nós não conquistamos o reino, mas nós recebemos o reino. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou-se em dar-vos o reino. Nós recebemos um reino de Deus pela sua graça. Não o conquistamos na força do nosso braço. Este mundo não gira em torno de nós. As coisas não dependem da nossa vontade, não dependem da nossa força, não. Há um Deus glorioso que controla todas as coisas, e Ele dá graciosamente o seu reino às suas pequenas ovelhas, aos seus animais tão dependentes. Ele dá gratuitamente o seu reino. Jesus, Ele reina espiritualmente sobre a nossa vida. Ele é rei, não há pecado que nos domine se estamos em Jesus Cristo. Se somos ovelhas dependentes dEle, recebemos esse reinado de Jesus. Em Apocalipse capítulo 20 é descrito que o Senhor reinará, o Senhor Jesus reinará aqui na terra por 1000 anos antes da guerra do Armagedon. E por fim nos é dito que o Senhor reinará para todos sempre na Nova Jerusalém, onde não haverá nem mais dor, nem mais pranto, porque todas as coisas já passaram, e tudo isso nos foi dado de graça. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou-se em dar-vos o reino. Recebemos um reino pela graça de Deus, não tem por que estarmos ansiosos. Então, irmãos, aqui agora para encerrar de uma vez por todas, a gente podia fazer aqui uma grande campanha de cura e libertação da ansiedade, fazer um corredor de fogo e expulsar a ansiedade da vida dos irmãos. No entanto, o que o versículo está dizendo é que existem
passos que a pessoa tem que fazer para ser liberta da ansiedade. Ela precisa crer que o Senhor zela pelos seus. Ela precisa crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ela precisa crer. Ela precisa viver em prol do reino de Deus e não das suas vontades terrenas. Ela precisa crer que recebeu um reino. Então ela passa a desfrutar da graça de Deus e não vive mais ansiosa. Mas o texto termina com uma última implicação, que é a caridade. Perceba que ele diz: vendei os vossos bens e dai esmola. É uma última dica para que a gente não venha estar ansioso. Ele diz que aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós estamos ansiosos porque o nosso coração está nas coisas aqui da terra, como já estou falando repetidas vezes. E qual que é o segredo para nós nos desapegarmos das coisas aqui da terra? É sermos caridosos, é entregarmos, é ajudarmos quem necessita. Lá em Atos 20, versículo 35, olha só o que Paulo vai falar ao se despedir da igreja de Éfeso: em tudo que fiz, mostrei a vocês, mediante trabalho árduo, que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Se nós não queremos estar ansiosos, nós temos que libertar o nosso coração das coisas aqui da terra. E nós libertamos o nosso coração ajudando o próximo, fazendo a nossa demonstração de amor para aquele que precisa, daquele que está necessitado. Provérbios 4, versículo 23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque deles procedem a fonte da vida. Amém? Para que sejamos libertos da ansiedade, precisamos tratar o nosso coração, nos desapegando das coisas aqui da terra e colocando o nosso coração nas coisas espirituais. Se coloca de pé, vamos orar, irmãos. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que na atual crise que vivemos, crise econômica, crise política, crise social, há uma guerra. Muitas pessoas entre nós estão sendo prejudicadas por conta disso. Muitos perderam seus empregos, muitos diminuíram o seu estilo de vida por conta da inflação, dos preços das coisas. E nós vemos muitas pessoas que conhecendo, trapaceando, roubando, sonegando impostos, fazendo as coisas que a lei não permite e mesmo assim prosperando. Parece que as coisas são mais difíceis para nós porque somos cristãos. Mas eu quero hoje a te encorajar a descansar em Deus, porque Ele cuida de nós, porque Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Confie em Deus, coloque hoje o teu coração em Deus e seja liberto da ansiedade. Eu vou orar nesse momento, selando essa mensagem, pedindo que o Senhor guarde cada coração aqui. Mas se alguém tem algum pedido em especial e quer receber uma oração, pode vir à frente. A gente estará orando por você. Se você está passando por alguma enfermidade, se você está passando por alguma dificuldade e precisa de um toque especial de Deus, nós estaremos intercedendo sobre a tua vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Pedimos que o Senhor a cele em nosso coração, que o Senhor nos guarde de toda ansiedade, nos guarde de todo medo, meu Deus. Nos faça confiar no teu cuidado, nos faça confiar na tua soberania, nos dê fé para enfrentarmos esses obstáculos da vida e desfrutarmos da vida abundante que há em Jesus Cristo. Guarda cada coração aqui, Pai, para louvor e para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém.